Olá pessoal, aqui é o professor Euler, professor de Biologia, e vamos à resolução da nossa sétima questão de Biologia, uma questão de genética sobre linkage, que fala o seguinte: em busca das frutas, foram analisadas as heranças de duas características, cor do corpo e tamanho das asas. Os fenótipos selvagens correspondem ao corpo castanho, genótipos pezão-pezão ou pezão-pezinho, e asas normais, genótipos vezão-vezão ou vezão-vezinho, ou seja, essas características são dominantes que tem genes dominantes, aí nesse caso. Já os fenótipos mutantes correspondem ao corpo preto, genótipo Pzinho, e asas vestigiais, genótipo Vzinho. No caso aí, são características recessivas, que só se manifestam em homozigose. Abaixo está representada a porcentagem esperada dos gametas gerados, a partir de células híbridas, genótipo Pzinho, Vzinho. A partir desses dados, assinale o que for correto. Pessoal, olhando para essa imagem, eu observo que eu tenho uma situação de linkage. Fazendo o mesmo desenho, né? Colocando aí, eu tenho aí, ó, o gene Pzão ligado no mesmo cromossomo com o gene Vzão e o gene Pzinho ligado no mesmo cromossomo com o gene Vzinho. Eu tenho uma situação de linkage porque os genes estão ligados no mesmo par de cromossomos homólogos. Se fosse segundo a lei de Mendel, eu teria lá genes colocados em cromossomos diferentes, não ligados no mesmo cromossomo. Nesse caso aí, pessoal, eu tenho um indivíduo de configuração cis, porque eu tenho lá alelos dominantes ligados no mesmo par de cromossomos e alelos recessivos ligados no mesmo par de cromossomos. No caso aí vai ser configuração cis. No caso desse cara, ele produz gametas, pessoal, Pzão, Vzão e Pzinho, Vzinho. Para você saber os tipos de gametas que alguém em situação de linkage produz, é só olhar para a configuração dele. Observa que os gametas têm a mesma configuração do indivíduo. Pzão, Vzão no mesmo cromossomo, Pzinho, Vzinho no mesmo cromossomo. O que dá a ideia de que genes ligados eles são herdados da mesma forma, são herdados juntos. No caso aí, Pzão e Vzão estavam no mesmo cromossomo, vão para o mesmo gameta. Pzinho e Vzinho no mesmo cromossomo, vão para o mesmo gameta. Certo? Só que se você observar na imagem, tem 4 tipos de gametas. E por que surgiram lá 4 tipos de gametas? Ah, pessoal, surgiu 4 tipos de gametas porque aconteceu aí permutação. Colocando o mesmo indivíduo, vamos colocar que sofreu permutação aqui nessa região. Se sofreu permutação, lembra lá que crossing over é a troca de pedaços de DNA entre cromossomos homólogos. Se eu troco o pedaço, eu vou inverter a posição aqui dos alelos, de modo que vai ficar agora Pzão, Vzinho e Pzinho, Vzão. Agora, como mudou a configuração, pessoal, vai ser uma configuração trans, não é? Vai ficar Pzão, Vzinho e Pzão e Pzinho, Vzão. No caso, vai ficar diferente, de modo que os gametas também vão ser diferentes. Mas lembra da dica? O gameta sempre tem a mesma configuração do indivíduo. No caso, se a configuração agora ficou Pzão, Vzinho, eu vou ter um gameta Pzão, Vzinho. E do outro cromossomo, Pzinho, Vzão. Vai ter outro gameta, Pzinho, Vzão. Observa que agora eu formei 4 tipos de gametas. Quando eu falo de linkage, pessoal, o normal é produzir 2 tipos de gametas. Mas quando tem crossing over, eu formo 4 tipos. Os gametas de cima, que surgiram lá sem crossing over, eu chamo de gametas parentais. E os gametas que surgem com crossing over, eu chamo de gametas recombinantes. Os gametas recombinantes só surgem se tiver crossing over. Ou seja, se não tiver crossing over, apenas os gametas parentais é que vão existir. De modo, pessoal, que os gametas parentais eles sempre vão ser os de maior porcentagem e os gametas recombinantes sempre vão ser os de menor porcentagem. Olhando para a imagem que ele colocou aqui na questão, eu tenho 1, 2, 3, 4 tipos de gametas. Quando eu tenho uma situação de linkage, como ele colocou aqui na questão, pessoal, e tem 4 tipos de gametas, esse linkage deve ter acontecido, ou melhor, aconteceu crossing over. Aí, eu tenho 4 tipos de gametas com porcentagem de 41,5% e outros de 8,5%. Aí é só lembrar, os gametas parentais são sempre os de maior porcentagem. Quem são os parentais? São esses aqui, de 41,5%. E os recombinantes são sempre os de menor porcentagem. Nesse caso aqui, esses outros
gametas. Ó, uma situação de segunda lei de Mendel, como é que eu identificaria? Seria diferente. Olha como é que estaria a disposição, pessoal, dos cromossomos se fosse segunda lei de Mendel. No caso aqui, os cromossomos, eles não iam estar ligados, eles iam estar lá, os alelos, em cromossomos diferentes. Ia ficar Pzão aqui, Vzão aqui, Vzinho aqui, Pzinho aqui e Vzinho aqui. Olha como eu não tenho uma situação de linkagem, eles não estão ligados. Aqui eu tenho uma situação de segunda lei, que é sobre segregação, no caso aqui, pessoal, segregação independente. E no caso aí vai ser segunda lei de Mendel. Aí vamos lá ver as alternativas. Número 1. A célula representa um caso de genes de segregação independente em configuração trans? Não, pessoal. Primeiro, que segregação independente é na segunda lei de Mendel, não numa situação de linkagem, que é no caso que eu desenhei aqui, ó. Os cromossomos, os genes, estão em cromossomos diferentes, de modo que eu não vou ter aquela configuração de cis ou trans. Então, a primeira alternativa ela é falsa, moçada. Segunda, os gametas de maior frequência são os recombinantes, enquanto os de menor frequência só podem ter origem por eventos mutacionais. Falso, pessoal. Os de menor frequência são os recombinantes, não os de maior frequência. Os de maior frequência são os parentais e os de menor são os recombinantes. Os recombinantes não surgem por mutação, e sim por permutação ou crossing over, que é um caso de recombinação gênica e não de permutação. Número 4. Os genes para a cor do corpo e tamanho das asas estão ligados em um mesmo cromossomo. Estes recombinam-se na meiose e formarão os gametas recombinantes, Pzão, Vzinho e Pzinho, Vzão. Correto, olha aqui, ó. Recombinantes, Pzão, Vzinho e Pzinho, Vzão. Além dos parentais, Pzão, Vzão e Pzinho, Vzinho. Sim, parentais, Pzão, Vzão e Pzinho, Vzinho. Então, a número 4 está correta. Número 8. Os genes P e V estão a 17 centimorgans M de Morgans, de distância um do outro. Correto, pessoal. Tá, professor, mas como é que eu faço para saber isso? Quando eu falo os genes estão a 17 centimorgans, eu quero falar da distância entre eles. Eu posso falar da distância em unidade de centimorgan, morganídeo ou unidade de recombinação. E como é que eu faço para saber a distância, pessoal? A distância entre dois genes ligados, primeiro, eu só calculo a distância se os genes estiverem ligados. Se falar de segregação independente, não tem como calcular a distância. É sempre a soma dos recombinantes. Se é sempre a soma dos recombinantes, é só somar os recombinantes. 8,5% mais 8,5% vai dar 17%. Aí eu só converto 17% para 17 UR, que é 17 unidades de recombinação, ou 17 centimorgans, ou 17 morganídeos. É a distância, que é sempre a soma dos gametas recombinantes. Então, no caso aí, apenas a número 4 e a número 8 estão corretas.